Aline, em algum momento do seu tratamento contra o câncer, você chegou a duvidar que seria curada, que ficaria curada? Aline, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Tudo Junto e Misturado. Seja muito bem-vinda. Feliz ano novo para vocês, feliz ano novo para você. Tamara, assim, que missão, hein? Começar o ano com uma entrevistada assim, desse nível. Nossa, eu fico honrada por esse convite. Muito obrigada, Tamara, o Everson, tudo junto e misturado, né? É um grande prazer estar aqui hoje com vocês, contando a minha história de vida, minha superação. E, assim, começar o ano falando sobre isso é uma grande responsabilidade, né? Mas é uma boa responsabilidade, né? Acaba trazendo para o pessoal que está em casa, que é aquele que precisa de uma palavra, não vou dizer de consolo, mas uma palavra positiva, para dizer que tudo vai dar certo. Esse ano é um ano, acredito que seja um ano de novas energias, Tamara, de coisas boas que virão acontecer. Amém, né? Acredite. Estamos precisando, depois de tanto, né, de anos aí, 2 anos de pandemia. Sim, complicado. Né, e a gente tem visto aí, mais do que começar o ano com uma história para se inspirar, uma história de superação, que é a história da Aline. Gente, antes de começar aqui, tá, a nossa entrevista da Aline, contar um pouco sobre ela, deixa eu mostrar aqui meu presente que eu ganhei. Obrigada, Aline. Eu amei. Depois eu vou mostrar pra vocês nos bastidores. Eu acho isso um absurdo que só a Tamara ganha presente, viu? Vai lá nos stories do Tudo Junto e Misturado. Calma, vai chegar a sua vez, Everson. Bela Dona Marabá, gente, eu amei, tá? Fica na Cidade Nova, viu, gente? A loja da Aline, a loja muito linda. O primeiro recebido a gente nunca esquece, né? Fica aí a dica para os próximos convidados. Tragam recebidos. E eu aguardo. Tragam recebidos, hein? Olha aqui, ó, o Everson tá pedindo. Brincadeira, gente. Muito obrigada, tá, Aline? Fiquei muito feliz em ter recebido esse presente, tá? Então, é o primeiro recebido? É o primeiro recebido. Nossa, mais honra ainda, né? É o primeiro recebido e eu vou depois, vou postar tudo lá nos stories, que o primeiro recebido não pode ser, tem que ser em grande estilo. Vou mostrar pra vocês, vou experimentar, tá bom? Então, você que não segue ainda Tudo Junto e Misturado lá no Instagram, vai lá, começa a seguir a gente, curtir, interagir. Lembrando para vocês também que hoje teremos as 3 palavras-chave. Sim. Tá? E é assim, Sorteio. Aline, até esqueci de passar isso para a Aline. O que é as 3 palavras-chave? Durante a nossa entrevista, a gente vai falar 3 palavras-chave, tá? E as pessoas que assistirem a entrevista toda, quando terminar, vai lá no nosso direct, lá no Instagram, e vai escrever as 3 palavras-chave. E a pessoa vai concorrer a um Pix de R$50. Uau, eu também posso participar? Aê, olha. Então, assim, você que tá aqui, né, começou agora com a gente vai falar as 3 palavras-chave. Aline, no momento eu vou falar para você, Aline, fala uma palavra-chave, no momento da entrevista. E aí você vai falar a sua palavra-chave, uma palavra que para você, né, é uma palavra que você quer falar, que é do seu coração, Ótimo. que você acha que depois eu falo uma e o Everson fala outra no final, tá certo, Everson? Combinado. Então, você que tá aí, não sai. Fica E até o olha, final. já teve vários ganhadores já. Vários. Não é a primeira entrevista que tem um Pix, e tem uma galera aí que toda vez ganha. Né? No ano novo teve gente que passou aí com 50 no bolso. Assim. Não ganhou na Mega, mas ganhou o Pix. Ganhou um mas Pix, olha. Ganhou o Pix, R$50, já isso começou aí. o ano bem, né? Então, sem muita enrolação, vamos conhecer a história da Aline. Aline, conta um pouco sobre nós, ou Sobre você. você para nós. Para nós. Para nós, tá? Conte a sua história para quem não te conhece. Quem é a Aline? Lucas, né? Quem é a Aline Lucas, por detrás dos bastidores? Então, me chamo Aline Lucas, sou formada em letras, tem 5 anos que eu sou formada, trabalhei 1 ano e meio na minha área como professora, uma área que eu acho muito bonita, trabalhar com pessoas, né, ajudando pessoas, ensinando, e é muito forte trabalhar como professora, porque você lida com vários tipos de pessoas. Eu trabalhei com a faixa etária de 11 a 17 anos, a 16 anos mais ou menos. Então é uma responsabilidade maior. E eu fui muito surpreendida na sala de aula, com muitas histórias diferentes, pessoas diferentes, com ensinamentos diferentes. Eu aprendi muito.
assim, não é a minha vontade hoje em dia voltar para a sala de aula, né? Mas quem sabe? Os meus planos não são os mesmos planos de Deus, né? E hoje em dia eu sou empreendedora, tenho 2 empreendimentos. Eu falo que esses empreendimentos foram presentes de Deus na minha vida. Amém. Que foi no momento mais difícil que eu estava passando, Deus me presenteou. E eu sou, assim, uma pessoa que luta pelos meus objetivos, tenho uma força de vontade grande. Às vezes, assim, eu tenho uma força de vontade tão grande que eu me surpreendo com essa determinação que eu tenho. Estou morando aqui em Marabá há mais ou menos 2 anos. Tem pouco tempo que eu estou morando aqui. Não conheço muito a população de Marabá. Quero conhecer vocês que estão aqui nos assistindo. Quero apresentar a Bela Dona, uma loja de calçados que está aqui para revolucionar, ajudar as mulheres. Aí, mulherada, ó, Bela Dona Marabá, tá? Tá procurando aquela sandália bonita para arrasar, para complementar aquele seu look. Já sabe. Já Bela sabe. Dona Marabá já vai lá no Instagram e segue a Aline Isso, Lucas. Aline Lucas e Bela Dona Marabá. Então, assim, a Bela Dona, ela veio com o objetivo de ajudar muitas mulheres, né? Porque nós, mulheres, temos uma força oculta que nós não sabemos. E descobrimos quando passamos por algo, né? Então, assim, eu quero despertar isso nas mulheres, que elas são capazes de fazer algo, de começar alguma coisa, né? Não só... Eu comecei passando por um momento difícil, mas não precisa passar por um momento difícil para começar algo, Claro. né? Verdade. E essa sou eu. Aline, você contou, né, que passou por um problema. Esse problema, você que está nos assistindo, né? A gente já conversou um pouco aqui com a Aline nos bastidores. E, assim, realmente, essa questão de você falar, né, sobre ter força. Realmente, gente, a Aline é uma mulher com muita força, muita garra. O pouco que eu conversei com ela aqui, eu acho que vocês têm que ouvir a história dela. A Aline, ela passou por um câncer. Ela venceu o câncer. E, Aline, para a gente entrar nesse assunto, né, que é o câncer. Você venceu, você é uma guerreira. Eu queria que você começasse nos contando como é que foi receber esse diagnóstico. Quando você recebeu esse diagnóstico, qual foi a sua reação? Nossa, essa é a parte mais difícil. Receber o diagnóstico assim, a gente nunca está preparado para receber uma notícia ruim, né? Ainda mais que você está com câncer. A palavra câncer é muito forte, então, assim, aparentemente já é uma sentença de morte, né, para você. Assim, nossa, eu vou morrer, mesmo sabendo que nós vamos morrer um dia, mas, assim, é chocante receber essa notícia. Quando eu recebi, eu estava, como eu falei, formada, trabalhando na minha área, professora, tinha 1 ano e meio que eu estava trabalhando. Então, assim, estava no auge começando a profissão. Aquilo que você estudou, aquilo que você sonhou em trabalhar, se viu trabalhando, ganhando super bem, e de repente você vai ter que parar aquilo que você está fazendo para fazer algo que não estava nos seus planos. Então, assim, foi muito forte receber essa notícia. Mas foi aonde também que eu percebi que eu precisava ser forte para enfrentar aquilo, não só por mim, mas pela minha família, porque tinham muitas pessoas envolvidas. E, assim, realmente eu tive que ser forte. Eu fui criada pelos meus avós. Então, assim, quando são pessoas mais idosas, né, a gente se sensibiliza mais. Claro. Mais ainda. E dizem, né, não, eu tenho uma prova disso, que o amor de vó é multiplicado. Então, assim, os meus avós, eles me criaram com um amor lindo, um amor muito bonito, e sempre me protegeram. A minha avó, ela sempre super me protegeu. Então, assim, eu falo que eu tive uma pouca dificuldade, mas não tanta, em receber essa questão do diagnóstico, porque
todas as vezes que eu ia fazer algo, minha avó falava assim, não, Aline, você não vai, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, o quê? É a proteção, né? Que é os pais, os avós, dão aos seus filhos que não querem que nada mal aconteça. E, de repente, praticamente do nada, receber uma notícia, assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu perguntei porque, assim, a gente vê alguns casos e tem pessoas que reagem de diferentes formas, né? Tem gente que se nega ao tratamento, Sim. tem gente que nega que a doença não existe. Eu já vi casos das pessoas se negar, ela não acredita naquilo. Ela acha que não é nada, né? E tem gente que logo se abala, né? Fica muito triste, às vezes se torna depressiva, né? Já vi até alguns estudos, né? Já li alguns estudos que às vezes até isso que faz com que é até uma pergunta que eu vou te fazer mais à frente, mas prejudica o tratamento, né, Tamara? Prejudica o tratamento, que deixa a pessoa mais debilitada, né? A Sim, questão do emocional. só de pensar. E tem pessoas que seguem na positividade, que você olha, eu já conheci casos de pessoas que, assim, conhecidos, às vezes tio de um amigo, que eu já vi casos que a pessoa estava com um tumor, tipo, no cérebro, e você via a alegria da pessoa, aquele alto astral. Não sei se era uma forma de reagir para as pessoas, né, que estavam vendo, se era aquilo mesmo, se por dentro lá, mas que super positividade. Eu acho que às vezes a pessoa até às vezes se coloca nessa positividade para não machucar quem tá próximo. Às vezes, Exatamente. Por isso que né? Eu perguntei para a Aline, né, Mas Aline, assim, como é que foi reagir, igual você falou, questão dos seus avós, né? A gente sabe que a gente tem que ter um cuidado maior. ainda mais com uma voz. Então, quando eu comecei a receber o diagnóstico, estava vindo debilitada, eu estava sentindo várias fraquezas, comecei a perder peso. Um ano antes, eu tenho que falar sobre isso, um ano antes eu fui diagnosticada errada. Eu já estava sentindo nódulos na minha garganta, no meu pescoço, e eu procurei ao médico, e ele passou vários exames para mim, e um dos exames que ele falou assim, Aline, você pode estar com brucelose. Aí nos exames deu que eu estava com brucelose. Isso o médico em qual falou. ano, Aline? Isso foi no ano de 2017. 2017 não é muito... Não é tão, Porque a tão gente longe, sabe não. que a medicina tem avançado, né? Avançado. Então, assim, 2017 não tem tanto tempo, não né? tem muito Já tempo. já tinha E, Esses inclusive, nódulos, foi eles aqui. eram palpáveis, assim? Sim, palpáveis. E assim, como eu dava aula, né, eu achei que era algo que eu estava forçando muito a minha garganta. Sim. Procurei ao médico, fiz todos os exames e ele tinha dado 3 opções. Ou poderia ser brucelose, ou toxoplasmose, ou tuberculose. Eu já fiquei assim, né? Tuberculose também, né? Algo muito grave. Sim, forte. E nos exames constatou, né, que eu estava com brucelose. O médico falou e tal, tipo assim, e nós procuramos ao médico para ter uma solução, para saber o que que nós temos, né? Uhum. E eu acreditei em tudo o que tinha lá. Só que em um dos exames, falou no raio-x, falou que era para fazer uma tomografia. E o médico simplesmente falou assim, não precisa fazer isso aqui, que nós já temos o exame, é brucelose, vamos fazer um tratamento contra brucelose. Tá bom. Você confiou? Confiei, né? Tipo assim, fiz o tratamento contra a brucelose, 45 dias tomando antibiótico. Nossa. Quase morri, assim, literalmente. E ele deu um prazo para depois retornar os exames. Retornei os exames, fiz, não estava constando que eu estava com brucelose, né? Não tinha mais brucelose. Não sei se vocês conhecem o que é brucelose, Não. conhece? Não. Não. Brucelose é uma doença da vaca, que vem da carne, do leite. Então, assim, nós aqui comemos muito queijo, queijo Sim. caseiro, também, né? nossa região, né, fornece, é produtor, né? Sim. Então, assim, eu fiquei surpresa, mas eu, tipo assim, acreditei porque é uma região onde não tem, às vezes nós comemos queijo que não tem aquele processo, né? Então, tudo bem, aceitei. Fiz o tratamento, um tratamento fortíssimo, fiquei afastada do trabalho por conta do tratamento. Esperei o prazo que ele falou que era para retornar os exames, fiz os exames, não constou mais nada. Tudo bem, então já passou a brucelose, não tem mais nada. Um ano depois,
um ano, uns 10 meses depois, 10 meses não, mais ou menos uns 9 meses, eu comecei a sentir tudo novamente. Só que aí já veio muito mais forte. Muita fraqueza. Eu ia dar aula e eu começava a explicar e eu sentia um cansaço, que eu não entendia por que era esse cansaço, né? E comecei a perder peso, fui perdendo peso, e procurei novamente um médico. O mesmo médico? Não, aí já fui em outro médico. Já fui em outro médico. E os nódulos não tinham diminuído, porque ele falou assim, não, Aline, vai diminuir, que é um mais tratamento, ou menos, vai sumir, vai desaparecer, vai diminuindo. Às vezes demora para desaparecer, uns 6 meses, então foi o tempo, né? E os nódulos, nada de diminuírem. E eu sentia muita dor também, que era aqui, e eu sentia muita dor, assim. Só que essa dor aqui nessa região, pra mim era torcicolo, né? Então, tudo bem. É esse negócio que pra gente, né, tá tudo bem, que a gente vai deixando pra depois, né? Aí se automedica, né? Que o brasileiro é assim. É assim, se automedica, a gente. Vai lá gente. na farmácia, vai no Google. Remedinho no Google. Olha, eu fiz muito isso, viu, gente? Não faça mais isso. Olha aí, gente, se liga aí no check-up. 2022 também é o ano do check-up, né? Você, né, tem que procurar um médico. Vamos começar o ano já, não é que está procurando algo, né? E sim, nós vamos prevenindo. Isso aí, Aline. Isso mesmo. Então, foi aonde eu voltei a buscar, fazer exames e tudo. E eu lembro assim como se fosse hoje. Eu fiz os exames, levei os exames para a médica, e ela olhou para mim assim, ela sentada de frente comigo assim, como você está? Aline, você tem parentes em cidade grande, em algum lugar assim, em São Paulo? Eu falei, tenho, em São Paulo. Ela falou assim pra mim, pra você ir pra lá, pra você refazer os exames, porque tem alguma coisa de errado. E eu super calma, né, olhei pra ela sem entender, né. Eu olhei assim, e estava mais ou menos, era em maio, então era um período de aula, né. Uhum. Era quase junho, eu falei assim, não, eu vou esperar julho, porque julho é minhas férias, e eu vou poder ir. Ela olhou pra mim e parou assim. Aline, você tá com suspeita de linfoma. E eu sem saber o que é linfoma, né? Porque leiga nessa área. Aí eu falei assim, não, mas eu vou esperar, porque minhas férias, Aline, é pra ontem que você tem que ir fazer esses exames. Você sabe o que é linfoma? Eu falei, não. Ela é um tipo de câncer. Aí eu olhei pra ela assim, fiquei paralisada. Só nós duas, né? Eu tava sozinha. Eu olhei pra ela e fiquei assim, chocada. E passou mais ou menos assim uns 30 segundos, eu comecei a chorar, que começou a cair minha ficha. Câncer, né? Câncer, uma jovem, né? Aline, quantos anos você tinha quando recebeu o diagnóstico? Só pra gente... Eu tava com 24 anos. Então, muito nova, gente. 24 anos. Você que é novo. É um baque na vida, né? Cheio de sonhos, acha que é mais pessoas de idade. Ah, não, tô muito nova ainda. Não, procure, né, já desde fazer exames. Porque a gente tem muito disso. Ah, agora eu tô com 30, 40, agora eu vou fazer check-up. Não, né, vocês estão vendo que a Aline era bem nova. Bem nova. Recebeu o diagnóstico. Sim, e assim, a minha alimentação nunca foi ruim assim, de comer besteira, comer salgado. Gente, ela é fitness, viu? Depois vocês vão ver quando a gente for gravar nosso TikTok lá. Postar nossa foto aí lá no Instagram. Ai. Tentando ser fitness, voltando, né? Porque eu dei uma parada. E, assim, eu sempre comi bem, não comia besteira, salgado, esses biscoitos, enlatado. Então, assim, porque já vi uma prevenção antes. Então, pra mim, foi realmente uma surpresa. E tem caso de câncer na tua família? Já teve algum casos? Teve. Teve, né? A minha avó. Ah, então, gente, né? A minha avó paterna. Tua avó Paula, então, aí, a gente já tem que, quando tem, né, um histórico, a gente já tem que ficar de olho, Os né? médicos sempre perguntam sobre esse histórico, né? Porque é passivo, né? Às vezes acontece de... Só que, geralmente, o histórico, quando eles perguntam, é materno. Porque o materno já tem mais um vínculo, né? E o meu foi paterno, foi diferente. Sim. E assim, aí quando ela me falou, eu tentei
formar na minha cabeça, né? Mas assim, eu não aceitei, que sua pergunta foi essa, né? Primeiro, eu não aceitei. Falei assim, não, mas eu vou fazer os exames e tal. Mas assim, confiante. Que estava errado lá, Que o tava diagnóstico, errado, né? Tipo assim, e eu fiz em Paraupebas, aí eu falei pra várias pessoas, não, porque em Paraupebas não tem recurso, não tem isso, não tem aquilo. E foi o meu primeiro diagnóstico que a médica falou que poderia ser, e realmente foi o diagnóstico que ela falou. E aí você foi para São Paulo para fazer os exames? Não. Ou refez aqui mesmo? Não, eu fiz tudo em Belém. Foi para Belém. Foi pra Belém. Quando veio 2 opções para eu poder sair em tratamento, né? Belém ou Barretos. Só que assim, o meu coração fechou para ir para Barretos. Eu não tive vontade, eu não me via em Barretos. Falei, não, e os meus avós, né? Meu avô que me criou, falou assim, não, minha filha, para onde que você quer ir então? Falei, eu quero ir para Belém, que Belém é perto. Então, para mim, assim, eu estando perto da minha família, eu estaria mais protegida. Melhor. E eu acho que isso, acho não, né? Acredito. Eu compartilhei aqui um pouco com os meninos antes de começar a entrevista aqui, do que a gente passou, né? Sim. Recentemente com meu sogro. E eu acredito também que uma da diferença também foi isso, dos filhos terem participado, né? A família tá unida, tá participando do tratamento. Tá ali Importante, né, acompanhando, Tamara? né? Porque às vezes o hospital ela já tem meio que uma vibe pesada, né? Não é legal, gente. Quem gosta de ir para Não. hospital? Eu não gosto de ir para hospital, né? O hospital já tem e você fica ali longe da sua família, das pessoas que você ama. Então, eu acho que a Aline, né? A Aline deve ter feito total diferença para você no tratamento. Você tá perto da sua família. Fez total diferença. E assim, eu falo que Deus, ele prepara tudo na nossa vida. Mesmo quando você vai passar por algo difícil, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala, que é em Isaías 43, quando passares pelo fogo, fogo não te queimarás, né? Sim. Então, assim, eu estava passando por aquilo, mas Deus, ele preparou tudo. Desde os médicos, as pessoas que cuidaram de mim, Deus preparou, assim, eu sou muito grata a 2 pessoas que me acolheram lá em Belém. E, assim, meus segundos pais, vou até falar o nome deles aqui. Pode falar, compartilhar pra gente que ouvir a sua história. Lidiane, Marquinho, assim, foram anjos, eu fico até emocionada. Foram anjos que Deus colocou para me ajudar, para me acolher, para passar por essa fase tão difícil, né? E Deus, ele prepara tudo. Ele faz você passar, mas ele está com você. Então, assim, nós temos que receber tudo que nós vamos passar. Porque Deus, ele falou que no mundo teremos aflições, né? E nessa parte da Bíblia, ele fala quando você passar, e não se você passar. Então, ele dá uma afirmação que nós vamos passar por alguma coisa. Vamos passar, claro. Eu gosto muito dessa palavra que você está compartilhando, porque Deus é tão bom conosco, né, que ele não nos engana. Não nos engana. É isso aí, no mundo tereis aflições, né? A gente sabe que a gente vai passar por coisas, né, difíceis aqui. Mas que a gente tem alguém para contar. Para contar. E Deus, ele, na passagem mesmo, ele fala, né? Quando passares pelo fogo, né? Estareis contigo e o fogo não te queimarás. Né? E quando das águas também. Então, assim, Deus, ele faz tudo certo. E eu falo, Tamara, que antes de acontecer tudo isso comigo, eu estava em uma fase de... como se diz, que estava me achando, né, ganhando bem, achava que não precisava das pessoas. Eu ia até te perguntar isso, né, porque eu tô vendo você falando muito de Deus, já deu de entender que você é cristã, Sim. Que você tem uma fé, isso você está transparecendo pra gente, e eu ia até entrar nessa pergunta que tu tá falando, se você já era assim ou você conquistou essa fé, né, buscou Deus quando você descobriu o diagnóstico e... Então, eu fui criada no Evangelho. No lar cristão. No lar cristão, né? Então, assim, e teve uma fase que eu me afastei da igreja, me afastei de Deus. Então, assim, eu estava fazendo o que eu queria, né?
Deus, ele dá pra gente também as escolhas. O livre-arbítrio, né? Sim. Exatamente. Então eu tava assim, Aline, agora eu sou formada, eu vou fazer o que eu quiser. Nova, já tô empregada. Porque o sonho, né, gente, da gente sair da faculdade, formado, já ter um emprego, né? A ideia da liberdade, né, Tamara? É aquele sonho. Quem não sonha com isso, né? Quem não sonha? E a Aline estava no auge, né, Aline? No auge. No auge. Nova, ganhando bem, trabalhando naquilo que se formou. Com as minhas metas, o que que eu vou fazer, minhas viagens. Tipo assim, tava se achando, né? Se achando. Parece assim que eu saí do chão, tava assim por cima de todo mundo. Então, assim, aí Deus veio, falou assim: ei, Aline, não é assim do jeito que você pensa, não. Dê uma sacudida e pensa na sacudida. Então, assim, depois que eu passei por tudo isso, mesmo depois do câncer, de tudo, Deus, ele ainda continua provando a gente, né? E eu falo que 2021 foi o ano que eu realmente aproximei de Deus. Que realmente eu me entreguei para Deus e falei assim: Deus, estou aqui para o Senhor fazer o que o Senhor quer de mim, né? O que o Senhor quer de mim? Para o Senhor fazer a sua vontade, não a minha. Porque eu já fiz muito a minha vontade. E eu sei que às vezes a minha vontade não é a vontade de Deus. E por isso que a gente, né, quebra a cara, acontece algo com a gente, porque nós temos que deixar Deus fazer a vontade dele na nossa vida. Então foi 2021 que realmente veio essa vontade. Como que fala? Abriu o coração, né, para Deus. Entrar, essa intimidade, essa comunhão. E essa comunhão, exatamente. Essa experiência, né? Essa experiência. E eu acredito muito que 2022 é o ano de muitas realizações. Para todos nós, né? Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 2022 vai ser um ano abençoado para todos nós. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, para ali, para o Thiago que está ali nas câmeras, ali, para o Everson, para a Pâmela que não está aqui, que participa também, o Túlio. Né? Esse ano a gente crê que é um ano. Estamos pedindo pela misericórdia e a graça de Deus para que seja um ano de renovo, restauração, né? Porque não tem sido fácil a vida do cristão, a gente fala do crente, né? Todo dia uma pandemia diferente. Estamos aí atravessando um surto de gripe. Sim. Olha aqui, ó, o Everson já pegou, o Thiago já pegou, a Aline, né, Aline? Já gripou, eu ainda não gripei, ainda continuo intacta aqui. Glória a Deus. Torcendo, orando para não pegar, porque diz que é bem difícil, o Everson mesmo diz que quase... Como é que é, Ué? Homem também é igual a Aline falou, né? A Aline falou que nós mulheres somos, né? Tem essa força, essa garra. Não, homem tem muita determinação, às vezes braçal, mas quando se pega uma doença, parece menino. Olha, esse aqui disse que ficou ruim. Os dois ali disseram que ficaram ruins uns dias, ruim. Viu? Não, fala aí, Thiago. Tamara, engraçado que a mulher, ela não pode ficar de cama, né? A gente não tem tanta coisa, né? Você tem filho? Não tenho eu filho. Tenho duas, né? Então a gente nunca pode parar. A verdade é que sempre os filhos requerem a atenção da gente, a gente tá ali, né? Agora o homem, né, pode ficar lá na cama e tal. O homem fica ruim, viu? Olha aí, ó. A mulher não pode dar esse luxo, não, vocês concordam? E, gente, vamos então para a primeira palavra-chave, né? Acho que a gente já andou um pouco aqui na nossa entrevista. Aline, deixa a primeira palavra-chave aí para o pessoal que está nos assistindo. Fé. Então, gente, se liga. A primeira palavra-chave é? Fé. Fé. E é nesse assunto, né? Na palavra-chave fé, que a gente ainda vai continuar falando sobre fé, porque assim, você já falou o quanto que foi importante a sua família, você está perto da sua família no tratamento. Sim. Mas assim, o que foi que te deu força mesmo para seguir e falar, não, eu vou lutar, eu não vou desistir? O que ou quem, né? A gente já sabe que a família teve um papel importante, né? Mas o que foi que te motivou, que você se abraçou? Porque as pessoas se abraçam na família, tem pessoas que se abraçam na fé, né? Então, e pessoas que têm aquela vontade de viver, eu não posso, às vezes não é nem assim pela fé, né? Mas, não, eu tenho tanto projeto ainda, eu tenho tanto plano, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e ela luta, ela encontra força. De onde que veio, assim, essa força para poder... Tamara, essa força nem eu conhecia que eu tinha. Sabe? Essa força estava oculta lá no fundo. E quando descobri que estava doente e que eu precisava dessa força,
eu busquei essa força em Deus. Em Deus. Todos os dias. Eu lia a Bíblia, eu orava. Quando eu me sentia triste, começava a me sentir triste, eu falava assim, Deus, eu não aceito essa tristeza, não aceito. Porque assim, como você falou, né? Quando recebemos o diagnóstico, tem pessoas que aceitam de várias formas. E eu sempre ouvia que o que mata não é o câncer, o que mata é a depressão, é a tristeza. Então eu não aceitava ficar triste. Eu sempre ligava um hino, ou eu ligava para as amigas, era muito difícil eu ligar para alguém, porque assim, eu tinha dificuldade de compartilhar o que eu estava sentindo. O que eu estava sentindo? Dor, fraqueza, eu não sentia fome. Então assim, eu tinha essa dificuldade de compartilhar com as pessoas a minha fraqueza. Eu nunca gostei de demonstrar fraqueza. Isso às vezes até é ruim, né? Porque tem pessoas que nos ajudam no momento da fraqueza. E eu sempre tive muitos amigos nesse momento da fraqueza também. Mas assim, quando eu estava muito ruim mesmo, eu ligava para as minhas amigas. Ela, e Aline, como você tá? Eu falei, estou bem. E tal, confiante, que eu vou ser curada. Desde o começo do meu tratamento, eu sempre tive muita fé, muita confiança. Que então Deus... você se agarrou à fé em Deus. A fé em Deus, a fé em Deus. Nós não somos nada sem Deus, né? Às vezes queremos ser algo sem Deus, mas sempre passamos por uma provação e vemos que somos total dependentes dele, né? De Deus. Amém. E foi a fé, muita fé. E a minha família. Porque, assim, desistir no meio do caminho, como ficaria a minha família? Os meus avós, né? Então, eu tive que lutar por todos eles. Por você e por eles. E por eles. Né? E Aline, nesse período que tu estava de tratamento, você com certeza conviveu com muitas outras pessoas que estavam com câncer também, com diferentes tipos de câncer. Sim. Como era esse clima, por exemplo, ter uma Aline nesse ambiente em que ela está sempre positiva, ouvindo o hino, trazendo alegria, talvez as pessoas vissem você ligando para alguém, trazendo essa energia positiva, e ao teu redor tinha pessoas que não estavam com essa positividade toda. Com essa mas fé, né? Com essa força. Ou com fé, que estavam passando por aquele momento. Você sentiu que algumas pessoas chegou a se agarrar em você, a querer um pouco disso também, a tentar entender o teu lado, sabendo que estavam passando pelo mesmo problema que você, né? Tu chegou a ter amizades, assim, que ali naquele momento, né? Acabou tendo amizade de pessoas que estavam tão para baixo que quando te viram uma possibilidade de cura também, que seja, ou de poder encarar isso de maneira mais leve. Ótima pergunta. Essa pergunta sua é muito forte, né? É uma pergunta junto com uma afirmação. Então, quando eu entrei no hospital, eu fiz o tratamento todo no Off Loyola, para mim foi muito impactante. Não estava acostumada a ver aquelas coisas, né? Pessoas... E é um hospital de tratamento para pessoas com câncer. Sim. Só via pessoas com câncer lá dentro. Então, assim, de toda a faixa etária, de todos os tipos de câncer. E quando eu vi, assim, aquelas pessoas, eu me lembro muito bem, que quando eu fiz a primeira quimioterapia, esse relato é muito profundo. Falo que eu fico muito emocionada quando eu falo sobre isso. Eu não falei aqui ainda, mas eu vou falar agora, que antes de iniciar o tratamento, eu fiquei muito debilitada, perdi muito peso, cheguei a pesar 46 quilos, fiquei assim, magra mesmo, magra. E por conta, né, que o diagnóstico foi um diagnóstico um pouco tardio, né, por conta de outros diagnósticos errados, do tratamento que eu fiz errado. E quando eu fiz a primeira quimioterapia, eu fiquei internada. Eu fiquei muito mais debilitada ainda, porque a quimioterapia que eu fiz foi a vermelha. E ela é muito forte.
considerada a quimioterapia mais forte de todas as químios. E então, o médico já falou o que poderia acontecer comigo. Fui para casa e tal, e falou assim, olha, se a Aline der febre, alguma coisa, vem para emergência. E quando eu cheguei em casa, no outro dia, eu amanheci com muita febre. Muita febre, muita febre, muita febre. Só que eu não queria ir pro hospital. Que eu tava com um trauma, né, assim, de hospital. Porque quase todos os dias no hospital, toda semana fazendo exames e tal. E eu comecei a dar uma crise. Esse dia eu dei uma crise de nervoso. Que a cama tremia, eu tava deitada, a cama tremia, que eu não queria ir pro hospital. Eu não aceitava voltar pro hospital aquele dia. Mas não teve outro jeito, né? Eu tive que ir pro hospital. E chegando lá na emergência, quando a emergência é o local que você vai ver mais coisas terríveis mesmo, assim. Muito sofrimento. Eu cheguei no hospital sem andar. Eu passei um período que eu não andava, porque saíram nódulos na minha coluna. E comprimi a minha coluna e o nervo da minha perna. E sem respirar. Eu não estava conseguindo respirar. Cheguei com a minha tia e com o anjo Lidiane do meu lado, segurando do meu lado. E me carregaram, né? Cheguei, sentei, com muita dificuldade para respirar, com muita dificuldade para tudo. Esperando a minha vez. E deu vontade de ir ao banheiro. E assim, eu tive que passar por um corredor. E nesse corredor tinha várias pessoas. Tinha pessoas na maca, tinha pessoas no chão, tinha pessoas em cadeira e pessoas gritavam de dor. Porque o câncer é uma dor, quem tem o câncer sente uma dor inexplicável. Inexplicável essa dor. E eu falei pra minha tia que eu queria ir, né? Eu fechei meus olhos. Esse momento eu falo que eu fui muito covarde. Que eu fechei os meus olhos, eu não queria ver o sofrimento das pessoas que estavam ali passando. Que estavam ali. E eu entrei assim. E eu acho muito interessante essa parte. Quando a gente vai ao banheiro de hospital, nunca tem um espelho, né? E por incrível que pareça, esse Sim. banheiro tinha um espelhinho. E eu comecei a olhar pra mim. E eu comecei a chorar. E eu falei assim, eu comecei a pedir pra Deus perdão naquele momento, porque eu estava sendo muito egoísta. Que eu entrei naquele hospital pensando só no meu sofrimento. Achando que só você estava sofrendo. Só eu estava sofrendo. E ali eu me deparei com pessoas que estavam sofrendo muito mais do que eu. Me arrepio assim quando eu... E assim, foi aquele momento que eu vi o quanto eu estava sendo egoísta, pensando no meu sofrimento, pensando só em mim. E sendo que mesmo eu estava ruim... Tinha pessoas que estavam pior do que você. Pior do que eu. Pelo menos eu cheguei andando com dificuldade para respirar, mas eu estava respirando ali, entrei. E quando eu voltei, aquele momento que eu voltei, eu não pedi mais para Deus por mim. E pedi para Deus por aquelas pessoas que estavam ali. Que estavam gritando. Eu sentia dor, mas eu não gritava. De dor. Né? De dor. E assim, falei, Deus, tira a dor dessas pessoas, tira essas pessoas daqui. Então, assim, eu falo que esse momento foi um momento que mais me sensibilizou em todo o meu tratamento. E quando eu voltei para ser atendida, o médico olhou o meu raio-x e o meu pulmão estava todo comprometido. Porque os nódulos que estavam lá dentro, a quimioterapia, né, estava começando e agrediu primeiro o meu pulmão. Então, por conta disso que eu estava tendo dificuldade de respirar, né? Se fosse hoje em dia no Covid-19, né, já era. Então, assim, fiquei internada
quando eu fiquei internada, foi coletivo. A minha internação foi coletiva, com várias pessoas. Pessoas em maca, pessoas em cadeira. Eu fiquei internada em uma poltrona. Então, assim, todos os dias chegava pessoas diferentes, com casos diferentes. E eu olhava assim, o Senhor, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Pessoas assim, gritando de dor, que tomava morfina. Eu cheguei a tomar morfina, 3 meses tomando morfina, de dor, com muita dor. A morfina, ela é um medicamento que não passa a sua dor. Ela minimiza a dor. Ela não passa. E é um remédio muito forte. Muito forte. É considerado os mais fortes para dores. E eu fiquei em uma ala, Tamara, sentada, a minha poltrona ficou aqui, e tinha uma ala grave. A mais grave. Então era dividido por alas. Dividido por Os alas. casos que ainda tinham... E assim, e nessa ala da frente, a todo momento saía pessoas mortas. Nossa. A todo momento. Aí tinha essa ala que era grave, que é a gravíssima, e tinha a grave do outro lado. E esses aqui estavam esperando o leito. Aonde nós estávamos, que eu estava também, estava esperando o leito. Eu fiquei, esse dia, eu fui pro balão de oxigênio, fiquei no balão de oxigênio. Os únicos 5 dias que eu falo que eu não senti dores foram esses 5 dias, porque era o tempo todo. Remédio pra dor, remédio pra tudo. E como o Everson perguntou das pessoas que eu vi, né? E eu comecei a fazer amizade com as pessoas que estavam perto de mim. Aí sempre perguntava, tipo assim, é até estranho, né? Mas qual é o câncer que você tá? Como é que é o seu tratamento? O que você tá esperando? Então, assim, e de muitas pessoas que estavam ali, tinha gente que estava esperando leito para fazer cirurgia. Então, assim, e Deus foi tão bom comigo que eu já entrei lá dentro do hospital, já tinha feito a minha primeira cirurgia que eu precisava fazer. Só com as quimioterapias, tinha gente que estava esperando ainda quimioterapia. Até bom tu falar isso, é até uma pergunta que eu faria, aproveitando que estou com o assunto, porque a gente sabe que hoje é muito difícil, né? A nossa saúde pública, né? Muitas pessoas, igual ela falou, ficam em filas, não tem condição financeira, não tem um plano de saúde. E, assim, demora, né, para conseguir o tratamento. Sim, claro. E, igual você está falando, chega esses relatos, né, que tinham pessoas que ainda estavam aguardando começar a fazer químio, aguardando. Então, assim, né, até a gente aproveitar esse momento de estar aí, né, chamando a atenção dos nossos governantes, né. Exatamente. Porque a gente vê direto pessoas pedindo ajuda, fazendo vaquinha, pessoas que, né, estão aí há anos. A gente sabe, né, que são muitas pessoas, mas para que olhem, né, para a saúde pública do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, que é muito difícil ver isso, né? É muito difícil. Inclusive, Tamara, tem uma nova lei agora que foi aprovada, que pessoas que estão com câncer, passando por algum momento, por lei, o hospital é obrigado a recebê-los. A recebê-los, né? Isso, porque até para isso, né, para entrar dentro de um hospital público para tratamento de câncer é muito difícil. Isso, e a gente sabe que o tratamento do câncer, ele requer a emergência de começar o tratamento. Você não pode, tem gente igual o teu caso, né? A médica falou para você, Aline, para ontem, você precisa ir. E você tinha recursos, só que a gente sabe que pessoas não têm, tem várias pessoas que não têm recursos financeiros. E eu me deparei muito com isso dentro do hospital. Pessoas que chegavam lá, tipo assim, eu ia de carro, né, até lá tinha pessoas que iam de ônibus, no coletivo, né? E se quando você tá com dor, ainda tem que enfrentar uma fila, passa na cidade toda, né? A gente Já sabe tem que, isso, né, principalmente em cidade metropolitana, né? Uma distância muito... Uma distância O câncer é para todos, mas nem todos têm uma condição financeira para poder estar... É complicado, né? Você tem que pegar horas e horas de ônibus, sair de uma cidade interior para tentar ser atendido, chegar lá, ter espera ainda. Assim, o que eu vejo nessa questão toda do sofrimento
quem está passando por isso, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que cada um tem uma fé, né? Então, eu acredito que eu venci por conta que eu me apeguei muito a Deus, né? Nós temos que apegar a Deus. Deus, ele não é naquele momento, porque assim, eu me apeguei a Deus agora, eu já quero o resultado, já quero ficar curada. Mas tudo tem um tempo, né? A gente passa pelo deserto, tem um tempo pra gente moldar. A gente é muito imediatista, né? Muito imediatista. A gente acha que agora eu busquei a Deus, Deus tem que me curar, Ele tem que fazer meu milagre pra ontem, né? E a gente sabe que não é assim. Não é assim. Né? Não é assim. E outra coisa, tem muitas pessoas que passam por problemas, Deus dá a resposta e as pessoas esquecem. Esquecem de Deus. Verdade. Esquecem de Deus. Então, assim, a Aline já compartilhou que não, né? Que foi depois de tudo isso, que foi em 2021 que realmente foi aquele assim, boom no teu relacionamento Aline, com Deus. tu teve alguma experiência de milagre? A gente sabe que a tua cura do câncer tu considera como um milagre. Mas eu falo assim, teve um dia que tu realmente em oração, em um momento de hino, de louvor, que tu sentiu a presença de Deus, a voz de Deus, você falou assim, não, realmente eu vou passar por isso. Deus acabou de me dar uma resposta aqui. Tu teve esse momento? No momento você fala em tratamento? No momento do tratamento. Você chegou a ter uma experiência diretamente com Deus? Olha, você perguntando isso agora, veio à minha mente um momento que foi, realmente. Foi quando eu estava fazendo todos os exames para descobrir qual tipo de câncer que eu estava. E eu lá em Belém, na sacada, estava na sacada. E assim, já tinham saído os resultados de exame, mas nós somos muito ansiosos, eu sou muito ansiosa, eu quero já saber antes do médico, né, sem levar o médico, já queria abrir. Já queria jogar lá no Google e ver o que é aqueles... Exatamente. Eu já fiz isso, eu não vou mentir que eu já fiz isso. Espera aí, deixa eu ver aqui, que tem alguma coisa estranha, deu uma alteração, vou já procurar no Google. Já vou procurar. E o médico já tinha falado duas possibilidades do que poderia ser. Que poderia ser ou linfoma ou câncer de pulmão, porque tinham nódulos no pulmão, né? E eu câncer de pulmão? E ele Aline. Eu falei assim, mas eu nunca fumei, nunca, né? Eu acabei de pensar nisso. Nunca fumar anos, aí não teve nada, uai, eu. Como assim? Ele falou assim, Aline, é a genética. É a genética. E quando já saíram os resultados, eu já tinha pesquisado todos os tipos de câncer. Eu já estava, assim, especialista em câncer, sabe? Tratamento. Já sabia. Então, assim, o linfoma, ele tem 2 tipos de câncer. Tem 2 tipos de classificação, né? Tem o linfoma Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. O linfoma Hodgkin, ele é um tratamento mais acessível, ele recebe mais a quimioterapia. E o não Hodgkin, ele é mais difícil de ter resposta no tratamento. E eu fui abrir os exames, né, pra descobrir, eu peguei no telefone, que eles não mandam pra gente, só que eu tinha a senha e tudo, e abri o exame. Quando eu abri o exame, tipo assim, porque eu tinha esperança ainda que não era câncer. Quando eu abri, tava lá escrito assim, linfoma Hodgkin. E só que naquele momento, eu não lembrava qual era o tipo de linfoma que era o mais difícil de aceitação no tratamento. E eu comecei a chorar, eu tava sozinha. Eu comecei a chorar, eu fui chorando, fiquei desesperada. E o Senhor, por que isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Será que eu fiz algo tão ruim para estar pagando? E eu chorava. Porque eu pensava que era o mais difícil de receber o tratamento, né? Só que quem disse que eu tinha coragem de pesquisar novamente qual é que era? Só queria chorar. Aí eu peguei o meu celular, já tinha lives no Instagram. Eu peguei o meu celular e abri o Instagram. Quando eu abri o Instagram, tinha uma live de oração. Eu abri. Quando eu abri, me arrepio toda. Quando eu abri essa live, parece que era pra mim aquela palavra.
Deus falava assim, Deus não dá uma carga para você carregar que você não tenha força para suportar. Você não dê conta, né? Que você não dê conta. Isso que você está passando agora vai passar. É só uma fase. Independente do que esteja acontecendo com você. Foi um momento assim que eu vi que Deus falou comigo que eu precisava daquela palavra. Aí foi quando eu me acalmei. Em todo o tratamento foi o momento que Deus falou assim diretamente comigo. E também um hino que no dia que eu fui fazer minha cirurgia, que eu entrei no Uber, começou a tocar esse hino. Foi o hino Ressuscita-me, de Aline Barros, da minha xará ainda. A minha xará falou comigo. Então, assim, ele é um hino muito forte também. Que você está preso em uma caverna e pede Deus socorro naquele momento, né? Que os meus sonhos estavam sendo destruídos naquele momento. Tudo estava sendo destruído para Deus restituir, ressuscitar, né? Então, é um hino muito forte também, que foi no meu tratamento. Todo o meu tratamento me acompanhou. E aproveitando esse gancho, né? Responda pra gente aí a pergunta inicial, né? Teve algum momento que você duvidou que você seria curada? Assim, no começo, quando eu descobri, eu tinha dúvidas, né? Tinha dúvidas. Mas depois eu comecei a ter muita fé. Depois dessas experiências com Deus, igual você compartilhou, você, pronto, não chegou mais a duvidar. Não cheguei mais a duvidar. Vou ser curada. Uma amiga minha, ela sempre ia me visitar quando eu ia pra Bel. E ela chegava lá, eu sempre estava deitada, né? Debilitada, literalmente. E ela só chorava. Só chorava. Ela chegava perto de mim, chorava. E eu falava assim, amiga, por que você tá chorando? Ela, eu não consigo ver você na situação. Porque eu era cheia de vida, né? Cheia de força. Ver você assim. Aí eu falava pra ela assim, não chora, que você vai ver a minha vitória. Deus vai me curar. Então você vai participar do meu culto da vitória, que eu falava. E assim, mas teve um momento que eu tava em tratamento. Eu pedi pra Deus. Foi no momento que eu tive uma crise de dor muito forte. Eu falava assim, Deus, me leva, eu não vou suportar isso aqui. Só que depois isso passou e voltou novamente a minha fé de ser curada. Era aquele momento de dor, né? Eu já vi relatos de pessoas que assim, a dor é tão forte que a pessoa pede pra morrer. Ela não tá suportando aquela dor. É difícil, viu? E a Aline, como que foi receber? Conta agora pra gente. Como foi receber o diagnóstico? Eu estou curada, eu venci o câncer. Olha, inclusive dia 10 de janeiro faz 3 anos da minha última quimioterapia, dia 10 agora, e nós estamos iniciando, né? Olha aí, ó. Já com o aniversário da cura, do milagre. Do milagre. Foi depois, tem um período pra gente refazer todos os exames, né, da quimioterapia. E assim, os médicos falavam todo o tempo que eu teria que fazer radioterapia também. Só que eu não aceitava. Eu sou uma pessoa muito difícil de aceitar as coisas, sabe? E eu falo assim que às vezes é bom e às vezes é ruim, mas nesse exato momento foi bom eu não aceitar isso. Porque você teve fé de que não precisaria. Você não aceitou e falou, Senhor, eu não aceito. E a gente pode falar isso para Deus, a gente pode chegar para Deus e falar, Senhor, eu não quero, eu não aceito, porque Deus, né, ele tá assim, às vezes a gente tem vergonha de falar algumas coisas para Deus, né? Eu vejo pessoas que falam assim, já vi, né? Casos de pessoas assim na minha caminhada que falam, mas eu não vou falar isso para Deus. Eu não vou levar essa besteira para Deus. Deus está tão contra as coisas, eu vou levar isso? Não, Deus quer ouvir. E Ele quer ouvir de você que está aí, nosso momento evangelístico agora. Evangelístico, né? 2022, aceitando Jesus. Se você ainda não aceitou, não importa se é na igreja católica, se é evangélica,
Mas, né, Aceite começa a esse Deus. ano cuidando também do espiritual, porque nós temos que cuidar também do espiritual. Eu sei que muita gente coloca como meta ser fitness, cuidar do físico. E às vezes a gente esquece do Ser espiritual. fitness, viajar mais, O isso e aquilo. principal, né? Que é o espiritual. A gente tem É. que colocar em primeiro lugar em Olha tudo. aqui uma grande inspiração, nossa amiga Aline, para você que está assistindo. E Aline, aproveitando nisso rapidinho, vou já colocar logo aqui a segunda palavra-chave. Sim, por favor. Vai lá, gente, a segunda palavra-chave é Deus. Primeira palavra-chave, fé, Deus, e a terceira, mas daqui a pouco com o Everson. Então, Sim. começa 2022 aí, né? Mais apegada a Deus, querendo buscar esse relacionamento com Deus. Precisamos, né, de Deus. Ainda mais nesse período tão difícil que todos estamos passando. E isso também é um jeito que Deus fez para balançar todo mundo, né? Não só eu fui balançada de uma forma, agora todo mundo estamos, né, sendo balançado desse Não Covid. tem jeito, né? Quando bate na saúde, acaba balançando, né? Acaba. Balançando. Porque além da fé, a saúde é o principal, né? Você não Da consegue nossa ser vida, fitness né? sem saúde, você não consegue viajar sem saúde, você não consegue ter nada sem saúde. Não consegue. Mas e aí, Aline? Conta mais aí para nós. Tô curada. O Thiago tá querendo saber aqui o grau O grau. o nível do câncer. Então, eu não falei, né? Gente, esse grau aqui foi um grau elevadíssimo. Quando saíram todos os exames, os médicos falavam o que eu já sabia, né? Que tinha nódulos, saíram nódulos no meu pescoço e no meu pulmão. Então, eles não falavam mais pra mim, só que a minha família sabia. Então, assim, a minha família, quando me via, só chorava. Porque todas as vezes achava que seria a última vez que me viria, né? Que clima, hein? Então, tipo assim, mas eu não sabia. E quando, no final de tudo, que eu descobri onde teve nódulos, se espalhou pelo todo o meu corpo. Saiu no baço, na coluna e por todo o meu corpo. Porque o linfoma, ele é no sistema linfático, né? É no nosso sangue, no todo o E organismo. tá todo interligado, né? Tá tudo interligado. Então, assim, foram mais de 30 nódulos aí que saíram no meu corpo. Aline, outra curiosidade também que eu acho que pode ser uma curiosidade das pessoas que estão assistindo. Com a químio, chegou a cair o cabelo, a ficar careca? Porque a gente vê, né? E a mulher, nós somos muito vaidosas, acontece, principalmente né? o cabelo, né? Exatamente. Então, assim, não é fácil. A gente sabe que ainda tem isso, a questão da autoestima, de se sentir bonita, de se sentir bem. Senti. Eu acho que é uma curiosidade do pessoal e eu até fiquei com curiosidade aqui também. Me despertou esse interesse de saber como é que foi, chegou a cair cabelo, chegou a ficar careca. Muito interessante também sua pergunta, Tamara. Eu estava até pensando nisso, só que quando chegou aqui eu esqueci de falar sobre isso. Antes de ficar doente, eu sempre fui apaixonada pelo meu cabelo. O cabelo dela é muito bonito. Obrigada. E os meus cabelos batiam assim, bem próximo. Como é que fala? A cintura. A cintura, abaixo da cintura. Pocahontas. Enorme, meus cabelos eram enormes. Então, assim, e sempre onde eu passava, despertava a curiosidade, né, dos meus Nossa, que cabelo cabelos. bonito. Perguntava se era aplique. Não, é meu cabelo natural, que meu cabelo sempre foi inteiro. Quando eu descobri que eu estava com câncer, então, assim, foi uma das coisas que mais me atingiu, né? Os meus cabelos. Porque nós, mulheres, somos vaidosas, né? Preservamos nossa beleza, o cabelo. Os homens, eu não sei. Você preserva bastante sua beleza? Não? Não, não é Gente, o Thiago. Everson é super Não, Everson. vaidoso. Mentira. O Everson é super vaidoso, viu? Só para falar pra vocês. Olha, eu tô Bora falar baixando da pro Aline. Everson. Thiago aqui, ó, vaidoso, fitness. Olha, os homens têm que se cuidar também, né? Porque as mulheres estão dominando o mundo, na beleza, e no fitness, e tudo, né? Tudo. Daqui um dia, se vocês não se... Vai exterminar. Vai terminar. Daqui um dia, se vocês não se cuidarem, nós estamos passando por cima. Por gente cima de tenta um tudo. pouquinho. E eu cortei o meu cabelo. Eu cortei, a primeira coisa que eu fiz Foi cortar. foi cortar. Cortei bem curtinho e eu cortei pra fazer doação no meu cabelo.
Mas assim, quando eu fui cortar, eu chorava tanto. Eu chorava tanto. E foram a minha tia Daiane e a minha prima Bruna que foram comigo. Eu não sei quem chorava mais. Se era eu ou se era elas. Porque assim, elas sabiam o meu apego pelos meus cabelos, né? Então assim, eu já me preparei toda. Eu me preparei pra fazer a quimioterapia, cortei meu cabelo, fiz a minha sobrancelha, porque eu sabia que ia cair minha sobrancelha, então eu não queria ficar feia, né? Já tava doente ainda, ficar feia. Já estava magra, já estava assim, me sentindo outra Aline. E eu fiz a doação do meu cabelo. A quimioterapia da vermelha, ela é própria para cair os cabelos, né? Ela faz cair os cabelos. E quando eu fiz a primeira quimioterapia, ela começou a cair. Começou a cair. E assim, eu estava disposta a aceitar o que tinha para acontecer comigo naquele momento. Eu pesquisava já aquelas túnicas para colocar no cabelo, na cabeça e tudo. E um dia a minha avó chegou assim, falou assim, Aline, em vez de você doar esse cabelo, por que você não faz uma peruca? Isso ainda era no período da primeira quimioterapia. Falei assim, vó, eu vou aceitar o que tem pra mim. Se é pra cair os meus cabelos, eu vou aceitar. Eu vou ficar careca. Eu não vou colocar uma peruca pra camuflar algo, né? E isso foi de mim. E na segunda quimioterapia já começou a cair mais. A cair. E na terceira quimioterapia, só que quando eu já fui fazendo as quimioterapias, eu já fui tendo melhoras também, né? Melhoras pra andar, melhoras pra poder receber meus amigos, mesmo que eu estava sensível, mas eu recebia. E uma amiga minha, ela estava lá em Belém, queria me ver. E assim, eu tinha medo de lavar meu cabelo, porque os meus cabelos, eu sentava aqui, era cabelo pra todo lado. Entendi. E eu tinha que me arrumar pra receber minha amiga, né? Porque eu sempre fui vaidosa, sempre gostei de estar bem. Eu sempre gostei de mostrar que eu estava bem pras pessoas. Aí eu fui lavar meus cabelos. A água que caía aqui era a mesma quantidade de cabelo que saía. Saía assim, bolo de cabelo. Caiu tanto cabelo. E naquele momento, eu acho que foi assim, o auge da minha fé foi naquele momento. Eu peguei assim no meu cabelo e falei assim, Deus, não deixa meu cabelo cair, não. Eu fico assim, muito emocionada nisso, sabe? Não deixa meu cabelo cair, não. E assim, por incrível que pareça, foi um dos milagres também que Deus fez. A partir daquele momento, Tamara, meu cabelo parou de cair. Não caiu mais. Eu falo assim que foi um momento que eu tive muita fé. Muita fé. E assim, eu acho que o meu desejo, Deus viu assim que não era um desejo carnal, não sei explicar que tipo de desejo foi esse. E quando eu fui fazer a quarta quimioterapia, eu cheguei no hospital, as enfermeiras sempre eram enfermeiras diferentes, né? Ela pegou assim o meu laudo e olhou e falou assim, é sua primeira quimioterapia? Eu falei, não. Aí ela olhou de novo, mas qual quimioterapia? É a vermelha que você tá fazendo, né? Eu falei, sim. Aí ela olhou de novo. Aí ela falou assim, mas seu cabelo não caiu? Aí eu, não, o cabelo não caiu. Ela olhou de novo e olhou. Mas você vai fazer a quarta quimioterapia? Como assim o seu cabelo não caiu? Aí eu virei pra ela assim, eu nem sei como que eu falei. Porque Deus não deixou meu cabelo cair. Então, tipo assim, tem momentos que vem pessoas pra querer abalar a sua fé, né? Pra querer te desmotivar, né? Desmotivar. E teve outro relato também, porque quando eu fazia a quimioterapia, era sempre com várias pessoas dentro de uma sala e tal. E tinha uma pessoa que tava lá, uma mulher, que ela já tinha feito a quimioterapia, o cabelo dela tinha caído, e ela tava lá recebendo as quimios. Aí ela falou assim, seu cabelo é peruca? Aí eu, não, é meu cabelo mesmo. Mas você tá em quantas quimioterapias? Aí eu já tava assim, mais ou menos umas 6 quimioterapias.
Falei, tô na 6ª quimioterapia. Aí ela olhou pra mim assim, mas seu cabelo não caiu? Eu falei, não. E qual é a quimioterapia? A vermelha. É a que cai mesmo, né? Aí ela, mas você sabia que quando o cabelo não cai é porque a quimioterapia não tá funcionando, eita. Não tá fazendo efeito? Essa aí eu vou te contar. Não tá fazendo efeito? Aí eu só olhei pra ela assim, tá repreendido em nome de Jesus. Então assim, vem pessoas pra desmotivar. E tipo assim, pessoas que estavam recebendo também lá a quimioterapia, né, junto comigo, sabendo na mesma situação, né, na mesma situação. Mas você sabia quando seu cabelo não cai é porque a quimioterapia não tá fazendo efeito? Eu fiquei assim, paralisada, né? Mas eu repreendi logo. Mas, e voltando ao assunto, né? E o meu cabelo, do momento que eu pedi pra Deus, ele não caiu mais. Foi assim, eu fiz toda a quimioterapia. Ele caiu bastante. Bastante mesmo, ficou bastante, umas falhas assim. Tem uma parte do meu cabelo que ele já cresceu. E depois disso, assim, foi crescendo. Tem uma parte mais ou menos aqui assim, é do cabelo que caiu. Esse daqui é do cabelo que ficou. Então, assim, o que tá aqui em cima, todo que já nasceu, os novos que nasceram, né? Então, assim, Deus, ele foi milagre por completo mesmo na minha vida. Amém. E se você acha que foi tudo isso, né? Essa história não é só isso que a Aline tem para nos contar, porque essa mulher passando por tudo isso, ela decidiu empreender, ela decidiu abrir o próprio negócio. Então, você não está entendendo. Ela estava enfrentando um problema de saúde, igual ela já compartilhou com a gente aqui. Tá pensando que é mole? E ela decidiu, eu vou empreender. Conta pra gente, Aline, como é que surgiu essa ideia? Eu falei até para ela aqui, mulher, porque a gente vê tantas pessoas que, né, às vezes quer empreender, tem medo, espera e tudo e tal. E você estava passando por um problema de saúde, você decidiu empreender. Então, conta para nós, como é que surgiu, assim, eu vou empreender agora. Vai pensar assim, que mulher doida, né? Eu digo mulher com muita fé mesmo. Fé de que estou curada e vou... Em meio ao tratamento, abrir uma loja. Quando foi que você realmente decidiu? Já foi no final do tratamento, no meio do tratamento? Olha, quando eu comecei a recuperar, né, que eu já estava bem melhor, eu fiquei com trauma de sala de aula. Eu não queria voltar, eu estava suspensa da sala de aula, né, por um período, então, assim, eu fiquei 1 ano afastada. E eu poderia voltar. Só que na minha cabeça eu não queria mais voltar, porque assim, eu sofri muito, né? Foi quando eu descobri que estava doente, eu estava na sala de aula, eu não queria voltar. E assim, eu sempre fui empreendedora, eu acho que mulher, ela já nasce com algo de empreender, né? Às vezes você não empreende pra você, mas ajuda uma amiga a vender uma roupa, vender um brinco, vender alguma coisa, né? Mulher é sensacional, né? Mulher, não, a gente somos maravilhosos. Não mulher tem não, top, pra vocês mulher falarem, top. não, que a gente é top. Mas eu acho mulher top. Então, quando eu comecei realmente a se recuperar, eu pensei, eu quero fazer alguma coisa. O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu vou ficar curada e eu preciso fazer algo. E eu sempre tive esse pensamento de ser útil, né? A gente tem que ser útil para alguma coisa. E eu pensei, o que eu vou fazer? Então, como eu continuei recebendo o meu benefício, eu fui juntando dinheiro, fui guardando meu dinheiro. E porque eu sempre tive a ajuda dos meus avós, do meu avô. Meu avô não queria que eu gastasse meu dinheiro, não. Não, minha filha, não gasta o dinheiro, não, minha filha, que eu vou te ajudar. Meu avô foi uma pessoa, assim, que me ajudou muito. Eu falo que eu sou o que sou hoje por causa dos meus avós. Que eles, assim... Minha avó puxou muito a minha orelha, não faça isso.
Às vezes a gente não entende, né, Tamara? Mas depois que nos tornamos adultos, A gente entende, né? a gente passa a entender naquele momento por que que eu não posso fazer isso, E né? a gente passa mais a entender ainda quando a gente vira mãe. Aí que a gente Ixi. vai entender mesmo por que que os pais da gente, né? Brigava brigavam tanto. e falavam tanto. Porque queria o nosso bem, né? É. Sempre o nosso bem. Eu estava mais ou menos na 6ª quimioterapia, 6ª. Eu comecei a planejar que eu ia abrir um negócio para mim. Comecei a pesquisar. O que que eu vou abrir? Então, surgiu a oportunidade de uma franquia. Eu conheci a franquia, que é a Doce Amarelo. Conheci, entrei em contato para saber como que seria a melhor forma. Porque, assim, como eu estava passando por aquele momento, uma franquia seria melhor para mim, porque eles já trariam tudo pronto, Tudo né? pronto, né? Tudo pronto para mim. Eu não ia ter trabalho de procurar fornecedor, montar a loja, porque eles já trazem pronto. Eu entrei em contato. Aí, só que assim, Tamara, olha para você ver a minha fé. Eu juntei o dinheiro, só que eu juntei só uma parte. Eu não tinha todo o dinheiro. Porque as pessoas vão pensar assim, foi muito fácil, né, pra Aline e tal, já. Ela pensou, o que ela vai abrir, já abriu. Não foi assim, não. Só tinha metade do dinheiro. E eu falei pro meu avô, o meu avô falou assim, vô, eu quero trabalhar, eu quero montar alguma coisa pra mim, porque quando eu sair daqui, pra montar meu negócio, né? Aí ele falou assim, minha filha, você quer pra agora ou pra depois? Tipo assim, pra agora, no tratamento ou pra depois? Eu falei, vô, é pra agora que eu quero. Aí meu avô, né, sabe como é pessoa assim mais idosa? Fala da boca pra fora. Aí eu fiz tudo, liguei pra franquia, fechei o contrato, assinei o contrato. Aí eu liguei pro meu avô, vô, só falta agora o senhor passar o dinheiro. Ele, o quê? Dinheiro de quê, menina? Eu vou da loja que o senhor falou que eu podia abrir. Não, você não vai abrir loja agora não, porque você tá em meio tratamento. Eu acho que eu tava no 8ª, mais ou menos, tratamento, quando eu já fechei tudo. Você tá em meio tratamento, o que você vai fazer abrindo loja? Pra que isso? Vai se estressar. Porque assim, os médicos falam que não pode se estressar no meio da quimioterapia, que pode ter alteração, né? Vai se estressar e todo mundo ficou contra mim. Ninguém apoiou a decisão. Não, ninguém apoiou. De abrir um empreendimento. Abrir empreendimento em meio tratamento de quimioterapia. De câncer. Eu falei assim, não, eu quero agora. E mesmo assim, acho que tinha pessoas que achavam que eu ia morrer mesmo assim, né? Mas olha só. Depois concordaram comigo. Não, deixa ela fazer. Ela quer fazer, deixa ela fazer. É a última vontade dela. A última Meu vontade Deus. dela. O último sonho dela. Mas a gente escuta isso, não escuta? Não, vamos deixar ela fazer. Vou Porque... trazer uma alegria pra bichinha. Vamos trazer uma alegria. Ela última. quer fazer, né? E foi. Eu abri a primeira loja. Mas não foi só assim. Eu abri a primeira loja. Procurei o ponto e tudo, montei tudo direitinho. Mas tá não foi tu que maravilha foi com atrás dar. do processo. Assim, tipo assim... De ponto, de alugar, de negociar, aluguel. Isso, mas assim, tudo por telefone, né? Eu lá em Belém, eu estava em Belém. Só pra gente deixar ciente. Ela estava lá em Belém, no meio das quimioterapias, lá das sessões, e ela estava atrás. De ponto para alugar. Deixa eu entender. Tu morava em Belém, em Jacundá? Você é de Jacundá? Não, eu sou de Abel Figueiredo. Abel Por que Figueiredo. tu abriu a loja em Jacundá? Não, Jacundá já foi a segunda loja. Ah, tá. Desculpa Jacundá aí. já foi a segunda loja. Só que assim, aí a primeira loja eu não abri na minha cidade, eu não abri em Abel Figueiredo. Em Paraupebas? Abri em Bom Jesus, que é uma cidade ao lado. Lembrando que tem Óticas Helena em Bom Jesus Tocantins. Olha, oficial. Pessoal de Bom Jesus Tocantins, Olha aí, eu tenho uma... Aline, faz aí o merchan aí pra Óticas Helena. Vamos lá. Vão na Óticas Helena, gente. Acredito que são os melhores óculos que tem no mercado, né? Que as Óticas Helenas é já é uma franquia, né? Estamos indo aí ao rumo de franquia, mas temos várias lojas, estamos aí em várias cidades. Para ajudar você a enxergar melhor o mundo, Bom Jesus, né? só para te deixar, porque às vezes as pessoas assim, é uma cidade pequena. Não, Bom Jesus é uma loja com a mesma estrutura das lojas de Marabá. Tem bastante opção. Tamara, e as pessoas de Bom Jesus,
eu tenho, assim, um apego muito grande ao Bom Jesus, que foi no momento mais difícil. Eles me acolheram lá, me receberam muito bem, me ajudaram, né? Porque hoje eu também estou aqui por conta da população de Bom Jesus. Eles são vaidosos, eles gostam de andar bem arrumados, né? Acredito que quem não conhece o pessoal de Bom Jesus, passa a conhecer as Óticas Helenas. A gente foi muito bem recebidos lá. A loja tem dado certo. Graças a Deus. Bacana tá de pensar que a primeira loja que a Aline abriu, depois de tudo que ela passou, é Bom Jesus. Bom Jesus do Tocantins. A pessoa também não acredita, uma cidadezinha, uma cidade muito pequena, você, né? Aí é uma pergunta, né? Eu já vou responder. Por que não foi em Abel Figueiredo, que é a sua cidade, né? Eu acredito que Abel também é maior do que? Não, Abel é menor. Abel tem 7 mil habitantes. Bom Jesus tem 16 mil habitantes. Tá. Eu acho que Bom Jesus está 16 até 20. Eu não sei hoje em dia, né? Mas Bom Jesus está sendo uma cidade bem evoluída. Toda organizada, bonita. Você já foi lá? Já, a gente já foi lá. Mas quando inauguraram a loja? E a gente, depois de inaugurar também, a gente já foi lá. Sempre vai lá. É Bom Jesus que tem aquele lago na cidade? Você viu como que tá lá evoluído? Eu passei Um alô aí pra nossa amiga Carla, que é sócia proprietária da loja de Bom Jesus. Eu passei lá. Verdade. Bem bonita a cidade. E também o pessoal de Abel Figueiredo, quando passar em Bom Jesus, e nas Óticas Helenas, né, que Abel e Bom Jesus são uma cidade bem pertinha, são 15 minutos. Então, abri a primeira loja, tudo por telefone. Pessoas me ajudando para abrir a loja. Pessoas para trabalhar pelo telefone? Por telefone, já contratei, assim. Realmente uma empreendedora, né? E olha que eu não tinha nada, assim, uma experiência. Só tinha experiência de vendas, né? Mas não, assim, de empreender mesmo. Ser a dona do próprio negócio, de administrar. De administrar. Quando... Foi o primeiro ponto. Esse ponto estava sendo construído e tal, e teve um prazo. Eu falei assim, o dono do ponto, tal prazo, tem como você me entregar o ponto? Tem como entregar o ponto. Eu já marquei tudo com a franquia, marquei data da inauguração, tudo. Que eu sou uma pessoa assim, dá, então vamos marcar, vamos fazer. Porque se depois que eu desistir, eu não faço mais nada. Aí... marquei tudo já. O pessoal da franquia vem pra montar a loja. Tamara, chega lá. Eu ligo na quarta-feira, mais ou menos assim. E eu fiz na quarta-feira, eu fiz uma quimioterapia. Eu fiz a quimioterapia de manhã e eu sempre vinha. Quando eu já tava melhor, eu não gostava de ficar lá. Eu queria fazer a quimioterapia e ir pra minha casa, né? Porque tem esse período de quimioterapia, você passa muito mal, você fica debilitada, com muito enjoo, o estresse, assim, lá em cima, tudo, né? E quando eu ligo, acho que foi na terça-feira, eu ligo pra moça que tava me ajudando no ponto, vai lá no ponto ver como que está. E isso, no dia 3 de novembro, seria a inauguração da loja. Tipo assim, uns 4 dias antes, ela foi lá olhar o ponto. O ponto não tinha ainda sido pintado. Tava assim, inacabado ainda o ponto. Faltava colocar umas coisas. E eu liguei pro dono do ponto. Falei assim, mas o senhor disse que o ponto ia estar pronto e tal, ia estar pintado bonitinho. Aquele estresse. Aquele estresse. Loja, sabe? E eu tive, olha pra você ver, eu lá em Belém, e no outro dia era quimioterapia. Que resolver toda essa questão ainda do ponto, né? Desculpa. Porque eu não queria, eu poderia ligar pro meu avô, pro meu irmão, para poder me ajudar, mas eu não, né? Eu queria resolver as coisas. Que eu tenho esse problema, gente, eu preciso mudar isso em mim ainda. Queria resolver. Só que a tinta é padrão, tinha que ser feita a tinta, então só aqui em Marabá. E a gente sabe que franquia tem disso, né? Tudo padronizado. Não pode fugir nada do que é. Não pode fugir nada. Se for uma coisinha tiver, não, essa cor eles não passam. Aí, eu fiz minha quimioterapia de manhã e vim embora à noite. Quando eu vim embora à noite, eu não queria falar pra ninguém nada, né? Cheguei aqui em Marabá, que eu vim pela... Eu sempre vinha de ônibus, né? Como é que chama? A Tailândia.
Não, porque tem a BR-222 e tem a sim. Alça Viária, né? Isso. Pela Alça. Eu vim pela Alça que eu ficaria aqui em Marabá. Desci em Marabá. Aí eu liguei pro meu irmão. Falei, vem me buscar. Que eu já tô aqui em Marabá. Cheguei de madrugada. E ele veio me buscar. Quando eu tô descendo do ônibus, eu recebo a ligação do pessoal da montadora da franquia. Aline, eu estou saindo de tal cidade. Daqui 2 horas eu chego em Bom Jesus. E eu, meu Deus, eles vão chegar em Bom Jesus. Não tá pronto, eles não vão montar essa loja. E eu, Senhor, como... E eu, acabado de fazer a quimioterapia. E você tem que ficar em repouso total. Eita, Não pode ter contato Aline. com ninguém. Porque se a imunidade baixa muito, né? Aí... Não, e pensa como minha avó ficava, né? Que minha avó sempre foi super preocupada comigo. Oh, meu Deus, essa menina tá vindo de lá, né? Acabou de fazer a químio. E quando eu cheguei aqui, eu fui comprar tinta. Liguei pra todos os pintores lá de Bom Jesus. Arrumei um pintor. Ele pintou na última hora. Pintou lá pra mim. E eu conversei com o pessoal da montadora. Falei assim, olha, aconteceu isso e isso. Tem como a gente fazer... mudar isso aqui? Tem como. Eu vou esperar, Aline, então. Eles esperaram, montaram uma parte, secou a outra e montou. Enfim, aí no dia, graças a Deus, deu certo, né? Pensa no perrengue. Não, e detalhe, eu fui deitar, esperar ficar tudo pronto? Não, eu fiquei lá. E minha avó sempre, Aline, vem pra casa. Porque todo mundo tinha medo, né? Eu tenho uma recaída, eu passar mal, que eu tava muito sensível. Mas eu, assim, quando eu determino uma coisa, eu não paro de fazer enquanto aquilo acontece. E eu fiquei lá. Aí, e dia 2 de novembro foi o feriado, né? Arrumei a loja todinha e dia 3 de novembro foi a inauguração. E na inauguração eu estava lá, na semana da químio, abraçando todo mundo. Gente, acho que se os médicos vissem aquilo, eles infartariam. E eu abraçava todo mundo e recebia. Eu falei assim, eu não vou usar máscara, porque eu tinha que usar máscara. Eu também acho engraçado que naquele tempo que eu fazia a químio, eu tinha que usar máscara. As pessoas ficavam olhando assim pra mim. Ixi, ela é doente, né? Ela é isso. Aí hoje em dia, quando todo mundo usa, é super normal. Agora, hoje em dia não é normal não estar com máscara, né? Mas antes, todo mundo ficava perguntando, ela tem alguma doença? Ela a tem pessoa ficava pensando, e assim, é engraçado que as pessoas já olham pra você com outro olhar, né? Ela é doente, né? Ela tá usando máscara. E assim, esse dia eu não usei máscara, abracei todo mundo mesmo. E foi assim, foi lindo. Foi lindo. E de lá pra cá, só sucesso. E de lá pra cá, só sucesso. Consegui, com 6 meses depois, montar a segunda franquia. Jacundá? Em Jacundá, já montei em Jacundá, porque é uma por cidade, né? Uhum. Eu queria montar aqui em Marabá. Engraçado, Tamara, que a minha vontade sempre foi de abrir um empreendimento aqui, em Marabá. Então era esse sonho que tu tinha, né? Esse sonho que eu tinha de criar algo aqui. Você tem parente aqui em Marabá? Tem família? Não tenho. Minha família não é daqui, é toda de Abel Figueiredo e Rondon do Pará. E assim, quando eu abri a loja de lá, logo depois veio a pandemia. Então, assim, a pandemia tudo parou, né? Com 6 meses que eu tava com a loja de Jacundá, que eu abri. Jacundá também é uma cidade que eu amo de coração. Tem 2 anos e meio que eu... Jacundá é bem maior, já acho maior do que Bom Jesus, né? Bem maior lá. São 50 mil habitantes em Jacundá. Uma cidade, assim, acolhedora, viu? Lá não tem Óticas Helena. Não, mas daqui um dia, quem sabe, hein, Óticas Helena. Vou colocar lá. Minha família é de lá. Eu vou ser um franqueado de lá. Fica aí a dica. Olha, Jacundá é um pessoal, assim, que realmente recebe a gente de coração, sabe? E eu falo que foi através das 2 cidades, Bom Jesus e Jacundá, que realizou o meu sonho daqui. De conseguir abrir uma loja. De conseguir uma loja aqui. E sabe o que eu... Dona, Bela gente. Dona. Eu tô doida pra abrir isso aqui. Já nós vamos abrir, ver esse presente maravilhoso, a sandália. Vou abrir com vocês nos stories. Eu falo, Tamara, que dependente do nosso sonho,
que a gente tem, nós temos que ter fé e coragem, principalmente coragem. E não é só fé, né? Falar assim, vai acontecer, vou esperar aqui que vai acontecer. Vai cair do céu, não. Vai cair do céu, não é assim também, não. Não é assim, não. Tem que correr atrás. É porque eu falando, é bem fácil eu falar, né? Foram muitas lutas, foram muitos choros, foram muitas orações, foram muito Deus. É da sua vontade? Que também tem, né? Temos que fazer a vontade de Deus. E quando veio a pandemia, eu vendi uma das lojas. Eu vendi a loja de Bom Jesus, a Doce Amarelo de lá. E eu guardei esse dinheiro. Com 3 meses, mais ou menos. Vou beber um pouquinho de água que tá. Pode beber, fique à vontade. Gente, tem lanchinho hoje, viu? Pra todos ficarem falando que... Bota na mesa esse lanche. Olha, eu quero reclamar aqui que eu tô sofrendo aqui tem de um lanche ali, frio. um bolo que a gente vai Olha, comer. eu tô tão especial, né? Já tem que ter lanche hoje, tudo olha, hoje. tem Não, lanche. sempre tem aqui um lanchinho do... Sempre do tem. nosso É porque a gente tá tão patrocinador. se envolvido aqui com a história, né? Da Aline aqui, que a gente até esqueceu do lanche hoje. Do né, lanche. Pra ver como é que é. Ó, Tamara, tem uma reclamação pra fazer aqui desse podcast. Qual é a reclamação? Reclame aí. Desse ar-condicionado aqui que tá me dando um frio aqui. Ei, gente, eu também tô com frio, ó. Vou Tá levantar batendo um aqui frio rapidinho aqui. pra pegar aqui o Minha controle temperatura tá pra Aline. descendo, Eu sou olha a pra única Aline aqui, pessoa- tá dando Um negócio sono. assim, Ui. não é sono, mas é um espasmo muscular aqui desse. Tô sentindo muito frio. A minha sorte, o Everson, porque tá na frente. Por isso que toda hora eu vejo o Everson olhando assim pra cima. Eu falei, o que tem ali em cima? Tá aqui, Mas será que é o relógio? Thiago, eu tô com frio, eu tô sentindo meu corpo aqui, eu tô. Aí me esfrego o rosto aqui, porque eu tô. Aquele frio em cima. Everson. Será que é o relógio? Será que eu tô falando muito? Que eu falo demais, né? Não, que isso, aqui tem que ir pra bater um papo. Ó, começou a melhorar já. Mas eu também tava com frio, só que eu tava aqui me segurando, porque nós mulheres, né? Aline, aqui assim a Tudo gente pode levanta. acontecer, mas a gente precisa pode. continuar plenas, né? Ó, Então, aqui do a Justo plenitude Misturado, nunca pode faltar. a gente levanta pra pegar lanche dali, se tu quiser alguma coisa. Aí no meio da entrevista as coisas acontecem aqui, viu? Então não fica Estou preocupada super não. à vontade. Tomei um café da manhã assim, bem reforçado. Aline, mas pra gente continuar, e já a gente vai encerrar, que a gente já tá com o horário mesmo aqui já... Eu acho que a gente já passou mais de 1 hora já Eita, de entrevista. acho que sim, Mais talvez, de 1 né? hora de entrevista já. 1h30 de entrevista. Eita, pra vocês verem como a história da Aline Uma é. história boa, Como é né? que foi chegar, né, o sonho, igual você falou que é o sonho de ter uma loja aqui em Marabá, você ter conseguido essa loja. Então, quando foi na época da pandemia, eu vendi a loja de Bom Jesus, guardei o dinheiro. Só que assim, eu sempre tive um sonho de ter uma loja aqui em Marabá e de ter uma marca própria, de criar uma marca própria. Só que esse meu sonho da marca própria era em bijuterias, porque a minha loja franquia Doce Amarelo é de maquiagens e Então bijuterias. você já conhecia, Isso. já tinha contato, né? Já tinha sabia como contato. trabalhar com... E algo bem interessante que eu quero ressaltar aqui, por que bijuterias e maquiagens também, né? Lá, quando eu estava no processo de quimioterapia, eu percebi que a autoestima, ter uma autoestima elevada, ajuda muito no tratamento. Tem nada melhor do que você se sentir bem com você mesmo. Com você mesmo. Então, assim, foi quando realmente casou a vontade de abrir algo voltado à mulher, para ajudar a mulher a se sentir bem bonita, sentir com a autoestima elevada, né? E foi onde que eu pensei assim, eu vou atingir várias mulheres através da autoestima, como que a mulher pode ser forte, né? Que eu vou ter contato diretamente com mulheres. Então, assim, o meu foco sempre foi mulheres, A né? beleza, né? A beleza, a autoestima. Foi aí quando surgiu também essa vontade de produtos de beleza. Com a sua própria marca, né? Que você compartilhou. Isso, que eu sempre Ter a tive marca vontade, própria. que é a marca própria nas bijuterias, que eu queria lançar bijuterias com minha marca própria. Eu Que é a pensava, Belladonna. e eu pensava vários nomes. Não, a Belladonna ainda nem pensava em existir. E depois eu deixei um pouco de lado esse meu sonho, né? Deixei um pouco de lado e estava trabalhando só lá em Jacundá, só na loja de Jacundá,
trabalhando. Quando foi 3 meses depois que eu já tinha vendido a minha outra loja, surgiu a oportunidade de vir para Marabá. A Bela Dona já era uma loja montada. Então, eu já comprei uma loja montada. E é uma loja de sapatos. Aí eu, sapatos? Como assim? Será que, né, eu vou dar conta de uma loja de sapatos, algo novo, bem desafiador, né? Numa cidade desafiadora, Marabá. Assim, uma cidade que muita gente não me conhece, nova aqui. Mas assim, nas outras cidades também que eu fui, foram assim, né? Ninguém me conhecia, eu fui com a cara e com a coragem. E aí, eu quero realizar meu sonho, Deus está comigo, eu vou abrir, eu vou trabalhar. E quando surgiu, eu fiquei assim com medinho lá no fundo. Mas assim, eu orei muito a Deus e perguntei para Deus, né, se realmente era isso que era para mim. E Deus me deu uma marca própria, tem uma marca própria de calçados, uma loja assim lindíssima que eu falo assim, que realmente é de Deus. O Everson conhece a Bela Dona, né, o Everson? Sim, bastante. Bastante, né? Eu não conheço, mas eu vou lá fazer uma visita depois. Olha, aguardaremos a sua visita. Estamos no aguardo. Na Cidade Nova. Que é na Cidade Nova, na Najib Mutran, gente. Quem não conhece a Bela Dona, Najib Mutran. Descendo ali abaixo da Climec. Qualquer coisa, só chamar lá no Instagram, Bela Dona Marabá. Bela Dona com 2 L's e 2 N's. Pra não errar. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Bela Dona, olha aí, ó. Com 2 L's e 2 N's, tá? Então, vão lá seguir já. Cadê a mulherada? Sigam lá, Bela Dona. E assim, como eu disse, é um presente que Deus me deu, muito desafiador. Eu passei por muitas dificuldades. Esse ano de 2021 foi um ano, eu acredito que para todos nós que somos, né, empreendedores, né, um ano muito desafiador, de medo, né, incertezas. Vai voltar, não vai voltar? Vai fechar o comércio? Vai fechar o comércio? Inflação alta, dificuldades para comprar produtos, né? Então, assim, olha, Tamara, esse ano, assim, foi um ano difícil. Eu falo que o câncer foi algo difícil na minha vida. Mas esse ano... Empreender também tem sido algo bem difícil. Só que, assim, tudo na nossa vida vai ser difícil, né? Nada vem fácil. Nada vem fácil. O que vem fácil, vai fácil. Isso. E quando a gente... o Henrique tem esse meu esposo, né? Ele gosta de falar que quando parece que a coisa, tipo assim, quando a coisa está sendo muito difícil é porque vai ser um grande sucesso. Quando você encontra muita dificuldade é porque vai valer a pena e porque vai ser, né, coisas muito fáceis, tipo, não tá dando trabalho nisso. A gente fala de abrir loja, né? A gente brinca porque tem umas lojas que realmente dão muito trabalho para abrir, né? A pintura, isso, aquilo. E assim, a gente fala, não, é porque vai ser sucesso. Tá dando muito trabalho, é porque vai ser sucesso. Funcionários, né? Contratação, aluguel, enfim. Aline, para a gente poder encerrar a nossa entrevista, né? Que a gente já excedeu aí todos os limites. Eita! 1h30, Thiago. É porque a gente tá conversando aqui, vai passando, a gente, né? Nem vê o tempo passar. E a conversa é boa, a gente quer saber muito, né? A gente quer saber. Eu, por mim, a gente ficaria mais horas E eu aqui, falo pouco, né? Conversando, né? Porque a sua história realmente é uma história muito de inspiração, uma história de fé, uma mulher de fé, gente. Essa mulher tem o quê? Não, peraí, calma. Ele tá lembrando a terceira palavra-chave, mas ainda tem uma pergunta. Para você que tá aí esperando a terceira palavra aí do Pix, já, depois dessa pergunta que eu vou fazer para a Aline. Fiquem atentos. Não. O que eu vou pedir para a Aline deixar eu tenho certeza que, assim, muitas pessoas, e hoje também com essa entrevista, muitas pessoas que estão, às vezes, conhecem um amigo, tá passando por isso na família, ou, né, a pessoa mesmo está enfrentando câncer. Eu já acredito que a sua história, o seu testemunho, né, várias pessoas já devem conhecer e várias pessoas devem te buscar, te procurar para ter uma maneira de se inspirar, de ter fé, porque igual você falou, muitas vezes chegam várias pessoas para desmotivarem.
Sim. né? Eu acredito que hoje, né, na sociedade que a gente vive, deve chegar mais pessoas para desmotivar do que para ajudar a motivar. Então, deixa aí uma mensagem para essas pessoas que estão enfrentando esse problema de saúde que é o câncer. Queria que você deixasse aí uma mensagem especial para a gente terminar essa entrevista com chave de ouro. Tamara, outra coisa que eu quero te falar. Antes, depois que eu fui curada e tudo, eu não gostava de falar para as pessoas o que eu já tinha passado. Não que eu não gostava. Mas você não gostava de lembrar. Eu não gostava de lembrar, assim, porque foi um momento muito difícil na minha vida, que eu sofri muito. Sofri muito mesmo, assim, que contando, não dá pra sentir o sofrimento, né? Só quando a gente passa. E então, assim, eu meio que me recuava a falar pras pessoas, a contar. Só que de 2021 pra cá, eu acho assim, Deus vem me apertando e falou assim, Aline, o milagre e me encorajando. O milagre que eu fiz na sua vida é pra você falar pras pessoas, né? Porque às vezes tem alguém passando por algum momento difícil, por algo difícil, e não vê saída, né? Não vê saída, como que vai resolver? Como geralmente, que às vezes isso? até um problema menor do que o que tu passou, né, Aline? Às vezes é um problema. Olha, a gente, às vezes, tem um probleminha, cresce o problema, né? Cresce o problema e esquece que a gente colocar nas mãos de Deus, isso se torna minúsculo. Porque para Deus nada é impossível. E eu falo assim para essas pessoas, para alguém que possa estar passando por um momento difícil, ou passando pela fase do câncer, por alguma doença, eu digo assim, tenha fé. Busca a Deus, que Deus, ele é sobrenatural. Amém. Deus é o Deus de milagres, né? Mas assim, depende da gente também. Depende da gente ter fé e acreditar que aquilo vai se realizar. E buscar, né? E buscar, não é só esperar, não. Deus me cura, que Deus vai lá. Não, você tem um processo para tudo isso, para tudo acontecer tem um processo, né? Verdade. E esse processo, assim, é para você ficar mais próximo a Deus. Então, assim, eu digo, esse ano de 2021, vamos buscar o nosso espiritual. 22. 2022, né? Tô atrasada. Obrigada. Foi um ano marcante. Marcante, né? Foi. Marcante na minha vida. Então, assim, 2022... Tem pessoas que não acreditam, né? Que não acreditam. Eu acredito. Então, assim, eu falo que o que me curou foi a minha fé. Que minha fé em Deus. E ele, através de todo esse sofrimento, ele realizou outras coisas. Porque nós criamos metas, criamos objetivos, eu quero... Traçamos, né? Mas às vezes aquilo que nós traçamos não é o que Deus tem pra gente. E assim, eu aprendi que quando nós criamos as metas, colocamos Deus, é a sua vontade, que seja feito a sua vontade. Amém. Né? Então assim, vamos ter fé, vamos acreditar. 2022 está aí pra gente buscar a Deus. É um ano de realizações, né? Um ano espetacular nas nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aline, queria te agradecer por você estar compartilhando sua história com a gente. Tenho certeza que vai motivar, né, que a sua história tem que ser compartilhada. Muitas pessoas têm que conhecer a sua história. Você é uma mulher que inspira, né? Inspira força, garra, fé. Tá aqui o mimo da nossa patrocinadora oficial, Óticas Helena, caderneta personalizada, tá? Tem presente um óculos de sol. Gente, o meu caderninho aqui, ó, 2022. Já vai colocar as metas, as metas. Ó, Aline, Lucas. E aí, aqui tá o óculos. Espero que você goste. Se não gostar também, pode trocar. O Everson, a terceira palavra-chave. Superação. Então, gente, vai lá. É fé, Deus, superação. Corre lá no nosso Instagram, no direct. No Instagram, tudo junto misturado, lá no direct. Tá bom? Lembrando também, se inscreva no nosso canal. A gente está tendo interação aqui para quem se inscrever no canal e curtir os vídeos, interagir com os vídeos, tá? No YouTube, né? Isso, das Óticas Helena. Então se inscreva, deixe seu like. Aline,
Foi um prazer receber você. Muito obrigado por Muito ter obrigado vindo. pela sua presença. Obrigada eu por esse convite, fiquei muito feliz, a Tamara, uma pessoa sensacional, o Everson. O Everson eu já conhecia, né? A Tamara estou conhecendo hoje. Mas assim, eu fico muito grata e muito honrada por esse convite mesmo. Obrigada.